Saudações concurseiros, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa, com uma novidade maravilhosa, um curso de resolução de questões da banca AOCP. Esta banca tem uma tradição de realizar concursos para o EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, mas de repente ela lançou um edital que não é do EBSER, mas quem vai realizar seja a OCP, este curso também é interessante para você. Ah, Romão, não vou fazer curso da área de saúde, não vou fazer curso do EBSER, mas a minha banca será a AOCP. É interessante que eu faça curso? Com certeza. É interessante também que você faça a resolução de questões para que você veja o que é que esta banca tradicionalmente cobra em suas provas. Por que fazer isso? Essas bancas elas têm a tradição de não mudar muito as questões de uma prova para outra. Então, os assuntos que são abordados em uma prova costumam aparecer em várias outras provas. Assim, fazer a resolução de questões, ver aí as 50 questões que serão comentadas neste curso, te darão uma ideia muito clara do que irá ser cobrado na tua prova no dia do teu concurso. Então, fica atento a isso. Nós sempre começamos os nossos cursos oferecendo uma estratégia de como se responder às questões de interpretação de textos. Então, vamos ler o texto, vamos tratar dessas estratégias de como se resolver essas questões. Olha só, primeira prova comentada, OCP parte 1. Lembrando que serão 5 provas, serão 5 questões que nós dividimos didaticamente de 5 em 5 questões para que torne mais agradável ainda a aula. Então vamos ao texto. Texto 1. Por que você ainda se lembra das coisas embaraçosas que fez na infância e se sente péssimo? Acredite, isso serve para que você não faça coisas bizarras novamente. Você está andando na rua e de repente lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos. Fique tranquilo, esses flashbacks são extremamente normais e têm até nome: memória involuntária. A psicóloga Jennifer Wyde, no Centro de Oxford para Transtornos de Ansiedade e Trauma, disse ao BuzzFeed que esse tipo de comportamento é extremamente comum. Depois de um trauma ou um evento embaraçoso, a maioria das pessoas tem essas lembranças. Já ouviu o termo memória seletiva? Segundo o professor Chris Breuning, do Instituto de Neurociência Cognitiva da UCL, nossos cérebros retêm as informações sobre eventos traumáticos e todos os sentimentos associados a isso. É uma espécie de sistema de punição e recompensa. Seu cérebro lembra-se de experiências importantes de perigo ou humilhação para impedi-lo de fazer a mesma coisa novamente, diz Bray. Você aprende associando experiências com os resultados. Esta é a psicologia clássica. Ivan Pavlov, famoso psicólogo russo, costumava tocar um sino antes de alimentar seus cães. Eventualmente, os cães começaram a salivar na expectativa de alimentos apenas ao ouvir o som do sino. A mesma coisa acontece com memórias traumáticas ou socialmente embaraçosas. Seu cérebro traz de volta sensações desagradáveis, medo e ou vergonha, quando ele se encontra em uma situação semelhante à do evento original. Nessas situações, ficamos cheios de adrenalina e isso aumenta a nossa consciência, diz Wyde. É comum que essas memórias involuntárias ocorram alguns dias após o ocorrido, mas essas lembranças podem te acompanhar por um bom tempo. Para a maioria das pessoas, as memórias involuntárias são apenas mais um modo de se sentir envergonhado e constrangido, mas essas memórias também podem resultar em doenças cognitivas mais graves, como depressão e fobia social. Segundo Hyde, se você não se sente à vontade para sair de casa após uma dessas lembranças, procure um especialista. Galera, vamos para as dicas para análise de textos corretamente, dicas importantes, dicas que vão te ajudar a traçar uma estratégia, como eu já havia falado anteriormente, para que você não erre essas questões. Romão, eu faço a prova de gramática, me saio super bem, mas sempre erro as questões de interpretação. O que é que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é
São essas 3 estratégias muito importantes. Então, quer acertar a interpretação? Segue essas estratégias, lembra disso na hora da prova, que será só sucesso. Vamos lá para a primeira? Primeira estratégia, você vai pegar o texto na hora do concurso e vai ler esse texto a primeira vez, rapidamente, só para tomar conhecimento do assunto que está sendo tratado ali. Quando você for ler o texto uma segunda vez, você vai ler e vai grifar as partes mais importantes de cada parágrafo, ou seja, o tópico frasal. Romão, como é que eu vou saber se aquilo que eu achei mais importante realmente é o mais importante? É muito simples. Você lê o parágrafo e se auto-pergunta o que é que esse parágrafo está dizendo. Isso e isso. E qual é a frase ou quais são as 2 frases que resumem isso que o parágrafo diz? Ah, eu acho que é essa daqui e essa daqui. Você vai lá e grifa, você vai ter encontrado o tópico frasal. É sempre bom frisar essa história do tópico frasal, porque existem questões que perguntam qual o tópico frasal do segundo parágrafo, qual o tópico frasal do terceiro parágrafo. Então, saber exatamente como encontrá-lo é uma extrema ajuda na hora dos concursos. E a terceira dica, e não menos importante, é fazer a relação entre os parágrafos do texto. Como assim? Você vai ler o primeiro parágrafo, quando for ler o segundo, você se auto-pergunta em que é que o segundo completa o primeiro? Nisso e nisso. Guarda na caixa da memória. Em que é que o terceiro completa o segundo? Nisso e nisso, você guarda na caixa da memória também. Por que fazer essa estratégia, essa última dica? Para que quando você precisa ler o texto todinho de novo, você lê só o que você grifou, lê o que você resumiu e saiba qual é a relação estabelecida entre os parágrafos do texto. Essa relação estabelecida entre os parágrafos é que faz você saber exatamente qual o sentido global, qual a ideia central do texto. E isso é muito importante para as questões de interpretação. Vamos seguir. O que você não pode fazer, e eu tenho certeza que se você vem errando as questões de interpretação de textos, é porque você anda cometendo um desses 3 erros. O que você não pode fazer na hora de interpretar textos? Não pode cometer esses 3 erros que estão aí. Ó. Primeiro é extrapolar. O que seria extrapolar? Interpretar aquilo que o texto não diz. E é bom ficar atento que às vezes é uma informação verdadeira. O único problema dessa informação verdadeira é que ela não está presente no texto. Então, se ela é uma informação verdadeira, um dado facilmente comprovado, mas que ele não está no texto, para mim, será falso. A segunda coisa que você não pode fazer é o erro da redução. O que é reduzir? É você interpretar o texto inteiro com base em uma única parte, em um único fragmento. Digamos, você leu o texto todo, mas só gostou do terceiro parágrafo. Então, toda questão que for feita a respeito do texto como um todo, você vai querer responder com base no terceiro parágrafo. E isso você vai estar reduzindo o texto, vai estar limitando o texto a uma pequena parte. É um erro, não pode acontecer. E o terceiro erro da contradição. O que é contradizer? É interpretar o oposto do que o texto está dizendo. Lê o texto, não gostou das convicções ideológicas defendidas no texto, vai e adota a sua, só que a sua é extremamente contrária às ideias defendidas no texto. Então, você vai cometer inevitavelmente o erro da contradição. É importante também salientar que esse erro da contradição às vezes acontece porque o aluno, sem querer, não leu ou não viu uma determinada palavra, não viu um não viu um certamente, não viu um talvez, não viu um é possível. Isso pode causar o erro da contradição também, não ter visto uma dessas palavras do texto, porque essas palavras alteram radicalmente o sentido que está posto ali. Não tê-las visto altera radicalmente o sentido visto ali. Vamos seguir, vamos para a primeira questão. Então, ó, grifar o texto, fazer a relação entre os parágrafos, ler o texto mais de uma vez. Não pode reduzir, não pode extrapolar e não pode contradizer. Vamos lá. Conforme o texto 1, assinale a alternativa correta. Letra A. Depois de um trauma ou evento constrangedor, todas as pessoas sempre carregam consigo as lembranças traumáticas. O texto não menciona isso. Então, se o texto não menciona que são todas as pessoas, então, para mim, é uma alternativa falsa. Letra B. Todas as lembranças ruins nos acompanham durante a vida inteira? Não, não é isso que o texto diz. Diz que nos acompanham alguns dias, algumas horas,
depois a gente acaba esquecendo. Se não esquecer, chegou na hora de procurar um especialista. Então, todas as lembranças ruins nos acompanham durante a vida inteira? Certamente não. Nos acompanham por algum tempo, mas depois elas desaparecem. Normalmente desaparecem, segundo o texto. Letra C. Embora as memórias involuntárias façam as pessoas se sentirem envergonhadas e constrangidas, essas sensações são as únicas consequências geradas? Não. Embora as memórias involuntárias façam as pessoas se sentirem envergonhadas e constrangidas, essas sensações são as únicas consequências geradas? Não são as únicas consequências geradas. Tem o lado positivo também, que é para que você não faça de novo, e aí seria uma coisa boa. Então, não é verdadeiro isso. Não são as únicas sensações geradas. Vamos seguir? Existem outras consequências também, algumas boas. D. Durante as situações traumáticas, nosso nível de adrenalina se reduz drasticamente, o que aumenta a nossa consciência? Não. Durante as situações traumáticas, o nível de adrenalina ele sobe e não diminui. Letra, que é até uma maneira do corpo se proteger. Olha, eu já extrapolando, não pode. O que o texto diz é que durante situações traumáticas, nosso nível de adrenalina se reduz drasticamente, não se reduz drasticamente. O que aumenta a nossa consciência também não. Nossa consciência também não é aumentada por isso. Segundo Brain, o cérebro lembra-se de experiências ruins, relevantes, para impedi-lo de realizar a mesma coisa outra vez, a mais clara de todas, a que está 100% no texto, é a letra E. Essa seria a minha resposta. Viu, concurseiro, como é fácil acertar as questões de interpretação? Não tem muito segredo. Segue as estratégias propostas, faz isso naturalmente que você irá acertar as questões. Vamos para a segunda? Segunda questão versa sobre um tema que todas as provas, mas olha, todas as provas da OCP, se você responder 50 questões, se você responder 100, se você responder 1000, 1 milhão, todas as provas da OCP vão ter uma questão desse assunto. Que assunto é esse? Semântica. O que é semântica especificamente? Semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Basicamente, a OCP só cobra os significados com relação aos sinônimos e aos antônimos. O que são sinônimos? São palavras de significados semelhantes, iguais. E o que são antônimos? Palavras de significados opostos. Então tem lá o conceito de semântica. É o estudo do sentido das palavras de uma língua. Na língua portuguesa, o significado das palavras leva em consideração basicamente o que? A sinonímia. O que é a sinonímia? É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Aí nós temos os exemplos. É sempre bom lembrar que antes de determinar num concurso se uma palavra é sinônimo ou antônimo da outra, você observar o contexto em que essas palavras estão inseridas. Por que fazer isso? Porque dependendo do contexto que elas estão, uma palavra que normalmente é sinônimo de outra poderá não ser. Então, olha o exemplo. Todos os alunos eram esforçados, todos da turma eram interessados. Então, esforçados e interessados, nesse contexto, são sinônimos. Vamos ver os antônimos? Antônimos, palavras de significados opostos. É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários, isto é, os antônimos. Vamos para os exemplos. Todos estavam empenhados na resolução do problema, a equipe mostrou-se desinteressada. Está empenhado, está focado. Está desinteressado, não está preocupado com isso, não está dando importância. Então, nesse contexto, empenhados e desinteressadas são antônimos, palavras de significados opostos. Vamos para mais uma questão? Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que pode substituir, sem causar prejuízo semântico, a palavra destacada em. Lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos? O que é algo bizarro? É algo normal? Não, bizarro não é normal. É algo habitual, ou seja, algo que acontece sempre. Uma dica para responder as questões de semântica, mesmo que você não saiba o significado exato da palavra, é você observar o contexto. Então, lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos? Se é algo bizarro, é algo extraordinário, é algo que foge
ao habitual. Letra C, bizarro seria esquisito. Com certeza, bizarro é aquilo que é esquisito. Então, a minha resposta seria letra C de casa. Bizarro é algo frequente? Não. Bizarro é aquilo de extraordinário, aquilo de diferente, aquilo de esquisito que aconteceu. Algo usual? Também não. Daí você mata, ó, que normal, habitual, frequente e usual são sinônimos. A única que não era sinônimo das outras palavras da alternativa era o esquisito. Por quê? Porque era a minha resposta correta, porque esquisito, na verdade, é um sinônimo de bizarro. Show de bola! Muito simples, muito fácil. Vamos para a próxima questão. Introdução às classes gramaticais. Pessoal, é sempre bom lembrar, vou fazer um merchan aqui. Nós temos no nosso site um curso completo de português. E esse curso completo de português tem uma aula de introdução às classes gramaticais simplesmente sensacional. Inclusive, eu peguei um pedacinho dessa aula e coloquei aqui para comentar essa questão de tão maravilhosa que essa aula é. Romão, como é que eu faço para comprar, adquirir, ter esse curso completo de português? Eu quero de todo jeito. Vai no nosso site, você já está cadastrado, olha lá, tem o nome Curso Completo de Português, você vai ver, vai ter acesso a um conteúdo extenso, tudo que você precisa saber para passar nas provas de concurso, além de PDFs com mais de 200 questões atualizadas. Então, vale a pena conferir. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, introdução às classes gramaticais. O que é que o substantivo faz? O substantivo ele dá nome. Tudo que tem um nome na língua portuguesa, esse nome é classificado como substantivo. Então, por exemplo, vou escrever no quadro, eu vou usar o quê? O pincel. Então, pincel é o nome do objeto que eu utilizo para escrever no quadro. Então, pincel é um substantivo. A palavra quadro também é o nome do objeto onde eu irei escrever. Então, também é um substantivo. Então, o substantivo ele dá nome a tudo que existe. Isso, coisas, pessoas, sentimentos, emoções, tudo que existe que tem um nome para a gramática, esse nome é um substantivo. E o adjetivo? O adjetivo é a palavrinha que caracteriza o substantivo. Se eu disser o pincel está cheio, cheio está caracterizando o pincel, então cheio é um adjetivo. O pincel é bonito, bonito está caracterizando o pincel, então pincel bonito também é um adjetivo. Então, o adjetivo ele qualifica, ele caracteriza o substantivo. E o artigo? O artigo ele tem um poder muito grande. Ele pode determinar ou indeterminar algo. Ele pode definir ou indefinir algo. Quando é definido, ele indica que eu conheço o que eu estou falando e que eu já mencionei anteriormente. Os artigos definidos são o, a, os e as, que são os plurais. O indefinido ele indica que eu não conheço ou que eu não mencionei antes. Quem são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas, que são os plurais. Depois disso, nós temos os numerais. Basicamente, os numerais eles fazem duas coisas. Eles ordenam ou eles quantificam. Ordenar é dizer, o primeiro da fila recebeu o seu lanche antecipadamente. Então, o primeiro da fila está indicando a ordem. Quando o numeral indica a ordem, é chamado de numeral ordinal. Mas pode também indicar a quantidade. 50 pessoas apareceram naquele dia. 50 pessoas não tem a ordem aí, sim a quantidade. A terceira delas desistiu rapidamente. Aí já a terceira já indica a ordem, então, ordinal. Então, memoriza aí, galera. Numeral ordinal, ele indica a ordem dos seres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O numeral cardinal, ele indica a quantidade dos seres. 50, 100, 200, 1000, 1 milhão. Além desses dois, nós temos dois outros, que é o multiplicativo. O que é que o multiplicativo faz? Ele indica uma multiplicação. O dobro das pessoas veio hoje. O que é o dobro? O dobro é 2 vezes o número de pessoas. E o fracionário, que indica uma fração, ou seja, uma divisão. A metade dos alunos não compareceu. O que é a metade dos alunos? É 1 dividido por 2, ou seja, é uma fração, 1 sobre 2. Então, nesses casos, número fracionário. Beleza? Pronome. O pronome ele faz uma coisa sensacional.
inclusive muito cobrada também pela OCP. O pronome ele substitui o substantivo, daí você vai pegar algumas questões da OCP que dizem o seguinte: a palavra essa na linha tal do texto tal faz referência a... Aí você vai olhar a quem o essa está fazendo referência, ou seja, o essa está substituindo ou uma palavra dentro do texto ou um fragmento do texto. Então, quem substitui alguém é chamado de pronome. Além disso, o pronome também pode acompanhar o substantivo. Então, ou ele substitui algo ou ele acompanha. Nesses dois casos será pronome. Beleza? Vamos seguir. O verbo. Tem duas dicas para verbo. O verbo ele indica ação, estado ou fenômeno natural. Vamos lembrar quando pegar um texto enorme, como é que você vai saber se é verbo ou não? Verbo é tudo aquilo que pode ser conjugado. Eu amo, tu amas, ele ama. O advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Mas não vamos por esse caminho. Vamos aprender que o advérbio ele pode indicar tempo, modo ou lugar. Basicamente, porque existem outras coisas que ele pode indicar, mas basicamente essas três. A preposição liga palavras, liga duas palavras. Já a conjunção vai ligar duas orações. Romão, qual a diferença de ligar palavras e ligar orações? Ligar palavras vai ligar duas palavras apenas, aí muito simples. As conjunções que ligam orações, ou seja, elas ligam duas ou mais frases que têm um verbo. Ele foi à festa, primeira frase, porque tem um verbo, vai ser chamado de oração. Mas não gostou de nada. Mas não gostou de nada, segunda frase, tem um verbo, vai ser chamado de oração. Quem é que está ligando as duas? A conjunção mas. Então lembra, preposição liga palavras, conjunção liga orações. O que são orações? Duas frases que apresentam verbos. E a interjeição exprime os estados de espírito da alma. Nossa, que bom, maravilha, uau, sensacional, viva. Tudo isso são interjeições. Vamos para uma aplicação? As minhas três irmãs queridas estudaram para o concurso da Secretaria de Saúde do Paraná. Elas obtiveram aprovação, por isso morarão lá quando forem nomeadas. A primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma estratégia. Qual é a estratégia para identificar corretamente as palavras dentro desse fragmento de texto? Primeiro você vai pegar os substantivos, ou seja, as palavras que dão nome. Então, quem é que está dando nome? Ó, irmãs dá nome, concurso dá nome, secretaria dá nome, saúde está dando nome, Paraná está dando nome, aprovação também está dando nome. Então, esses são os substantivos. Segunda estratégia, nós vamos pegar as palavras que estão dando característica, que estão dando qualidade. Então, aí eu tenho queridas, está dando qualidade a irmãs, para o concurso da Secretaria de Saúde do Paraná, elas obtiveram aprovação, por isso morarão lá quando forem nomeadas. Então, só queridas está dando qualidade. Terceira estratégia, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os artigos e vai classificar se eles são definidos ou indefinidos. Ó, primeiro artigo, as, está dizendo exatamente de quem são as irmãs, as. Então, artigo definido. Seguiu, lá na frente tem o. E o concurso também artigo definido. Da secretaria, daí eu tenho o de, mais o a, que é artigo definido. De saúde do Paraná. Do também, ó, de mais o, esse o vai ser artigo definido. Elas obtiveram a aprovação. Nota que esse a está sem crase, então quer dizer que só tem o artigo aí de aprovação. Por isso, morarão lá quando forem nomeadas. Pegou os artigos, show. O que é que a gente vai fazer? Próximo passo, isso seguindo a lógica. Primeiro substantivo, depois adjetivo, depois artigo. Vamos pegar os numerais, vamos ver se tem algum numeral aí. Ó. As minhas três irmãs, 3 é numeral. Querida, então, ó, Romão, 3 é que tipo de numeral? Não está dando a quantidade, então numeral cardinal. Se estivesse indicando a ordem, seria ordinal. Então, as minhas 3 irmãs queridas estudaram para o concurso, então 3 é o primeiro numeral que aparece. Vamos ver se tem mais algum. Estudaram para o concurso da Secretaria de Saúde do Paraná, elas obtiveram a aprovação, por isso morarão lá quando forem nomeadas. Também só tem o numeral. Então, a gente já pegou substantivo, adjetivo, já pegou o artigo e o numeral. Vamos ver se tem
pronomes. E aí, pronomes, nós vamos traçar uma outra estratégia. Vamos pegar primeiro as palavrinhas que substituem alguém. Depois a gente pega as que acompanham. Então, eu tenho as minhas 3 irmãs queridas estudaram para o concurso da Secretaria de Saúde do Paraná. Elas, nota que elas recupera as minhas 3 irmãs queridas. Então, elas é pronome. Obtiveram a aprovação, por isso morarão lá quando forem nomeadas. Então, eu tenho o pronome elas, que está se referindo às minhas 3 irmãs. Vamos ver se tem alguém acompanhando o substantivo? A gente viu que o primeiro substantivo do trecho é irmãs. E quem é que acompanha esse substantivo? O as, que é artigo, e o minhas. O minhas indica posse, então é um pronome possessivo que está fazendo o quê? Acompanhando irmãs. E 3 a gente já viu que é numeral. Vamos ver quem são os verbos? Daí, gente, ó, pegou quantidade de verbos. Quantos verbos eu tenho? 3 verbos. Quer dizer que eu tenho 3 orações. Ah, tem um verbo, então só tem uma oração. A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. O que são orações? Frases que apresentam justamente o verbo. Então, o primeiro verbo aí, estudaram. Então, a primeira oração é: as minhas 3 irmãs queridas estudaram para o concurso da Secretaria do Paraná. O segundo verbo, obtiveram. Então, a segunda oração vai ser o quê? Elas obtiveram a aprovação. E o terceiro verbo, morarão. Então, a próxima oração vai ser: por isso morarão lá. E ainda tem a locução verbal, que são 2 verbos com valor de 1, quando forem nomeadas. Aí o forem nomeadas. Então, temos mais uma outra oração aí, que é o quando forem nomeadas. Muito simples, muito fácil. Revisão de análise sintática, não. Revisão de morfologia, show de bola. Vamos ver o advérbio, que acrescenta uma circunstância ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Olha o exemplo, eu digo, ela comeu. Tem alguma coisa demais em ela ter comido? Não tem nada demais. Agora, quando eu digo ela comeu muito, nota que o muito está modificando a ação de comer. E quem modifica a ação de comer, no caso modificou o verbo, vai ser chamado de quê? Advérbio. Ela está muito feliz. Nota também que o muito agora está modificando o feliz. E o feliz é adjetivo. Então, quem modifica o adjetivo vai ser chamado de quê? Advérbio também. E ela comeu muito pouco. O pouco modifica o muito, que é um advérbio. Então, quem modifica o próprio advérbio é o quê? Outro advérbio. E o muito a gente já viu que estava modificando o comeu. Então, nós temos o muito, que modifica o comeu, que é o verbo, por isso vai ser chamado de advérbio muito. E temos o pouco, que está modificando o muito, e aí quem modifica o advérbio é chamado de advérbio também. Vamos para a questão? Questão 3 diz assim, ó. Eventualmente os cães começaram a salivar na expectativa de alimentos, apenas ao ouvir o som do sino. Galera, tem uma dica muito boa para você descobrir se a palavra é advérbio ou não. O advérbio, ela é uma classe gramatical invariável, ou seja, não recebe plural e não recebe o feminino. O que você vai fazer? Se a frase estiver toda no singular, você coloca no plural para ver se ela foi, se a palavrinha que você quer descobrir foi para o plural. Se não foi, é um advérbio. Se a frase toda já estiver no plural e tiver uma única palavra no singular, você já sabe que ela é advérbio também. Então, aí nós temos, ó, eventualmente os cães começaram a salivar. Toda a frase está no plural, menos o eventualmente. Isso prova que o eventualmente é um advérbio. Alimentos, que é a segunda parte grifada. Então, sacou, galera? Se a frase estiver no singular, coloca no plural. Se a palavrinha que você quer descobrir qual a classificação dela continuar no singular, isso é porque ela é um advérbio. Porque advérbio é uma classe gramatical invariável. Vamos para a segunda. Alimentos. Alimentos está dando nome a alguma coisa. Se dá nome a alguma coisa, vai ser chamado de substantivo. E o apenas, que há uma divergência, algumas gramáticas chamam de partícula de realce, outras vão chamar de advérbio mesmo. Então, apenas, como é que você saberia na hora do concurso se o apenas é advérbio ou não? Ele é advérbio porque ele é uma classe gramatical invariável. Nem varia em gênero, nem varia em número. Apenas é sempre da mesma forma, independente da situação. Então, vai ser um advérbio
também. Então, qual vai ser minha resposta? Advérbio, substantivo e advérbio. Letra A de avião. Vamos para a explicação da questão 4, uma explicação extremamente importante. Essas funções do se aparecem não só nas provas da AOCP, mas em toda prova de todo concurso que você for fazer. Daí é muito simples. O que é que você faz? Você vai primeiro para aquilo que aparece mais. E quais são as duas coisas que mais aparecem em concursos com relação ao se? É o se como partícula passivadora e o se como índice de indeterminação do sujeito. Como é que você faz para descobrir? Se o se for partícula passivadora, eu vou conseguir fazer a pergunta o que ou quem e vou encontrar a resposta. Se eu fizer a pergunta o que ou quem e não encontrar a resposta, isso é uma prova de que o se será índice de indeterminação do sujeito. Vamos fazer? Encontrou-se o corpo na BR-230. O que encontrou-se? O corpo. Então, fiz a pergunta o que e encontrei resposta. Então, o que encontrou-se? O corpo. Então, o corpo é o sujeito, o se automaticamente será o quê? Partícula passivadora e o encontrou será um verbo na voz passiva sintética. Então, ó, fez a pergunta o que ou quem e encontrou resposta, a resposta será o sujeito, o se será a partícula passivadora e o verbo estará na voz passiva sintética. Agora, olha a outra. Precisa-se de funcionários. O que precisa-se? De funcionários dá certo? Ah, Romão, eu achei que dá certo. Não vai por esse caminho, não. Faz assim, ó. Quem é o verbo, não é o precisa-se? Eu vou e digo, precisa-se. O que é que você me pergunta? De quê? De funcionários. Então, a pergunta que encaixa não é o que ou quem. A pergunta que encaixa é o de que ou de quem. E se não encaixou a pergunta o que ou quem, é porque o se é índice de indeterminação do sujeito. O verbo está na voz ativa e o sujeito é indeterminado. Vamos para a próxima. Pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? É aquele que indica que o sujeito está praticando e ele mesmo está sofrendo a ação. Ela se feriu com a faca. Quem se feriu com a faca? Ela. Então, ela é o sujeito. Quem praticou a ação de ferir? Ela. E quem sofreu essa ação? Ela também. Então, é um sujeito reflexivo. Se o sujeito é reflexivo, o se será pronome reflexivo. Existe uma outra peculiaridade aí. Então, ferir, verbo reflexivo. Então, se, pronome reflexivo. E o ela é um sujeito reflexivo também. É tudo reflexivo. Por quê? Porque o sujeito praticou e ele mesmo sofreu a ação. A peculiaridade, a curiosidade é que o verbo ferir, quando é reflexivo, ele só pode ser conjugado com o auxílio do pronome. Exemplo, eu me firo, tu te feres, ele se fere. Então, nesses casos que o verbo só pode ser conjugado com o auxílio do pronome, ele é chamado de verbo pronominal, porque só pode ser conjugado com o auxílio do pronome. E os pronomes que acompanham esses verbos vão ser chamados de parte integrante do verbo. Vamos para a questão. Então, ó, sujeito pratica, ele mesmo sofre a ação, pronome é o sujeito reflexivo. Se o sujeito é reflexivo, o verbo está na voz reflexiva e o se, consequentemente, será pronome reflexivo. Lembrando que quando o verbo é conjugado apenas com auxílio do pronome, ele será chamado de verbo pronominal e o pronome será chamado de parte integrante do verbo. Muito fácil. Vamos lá. Conjunção condicional. O que é uma conjunção condicional? É quando ela introduz algo que indica uma hipótese para algo acontecer. Como assim, Romão? Algo que indica uma hipótese para algo acontecer? É assim, ó. Se tiver conjunção condicional, é porque alguma coisa só irá acontecer, só irá se realizar dependendo de outra. Quando tem conjunção condicional, algo só irá acontecer, só irá se realizar dependendo de um outro fator. Como é que eu faço para encontrar a conjunção condicional? Muito simples, ó. Pega a oração principal, que é aquela que a conjunção não tiver, e faz a pergunta, mas em que condição? Então, para encontrar a conjunção condicional, pega a oração principal, que é a que não apresenta a conjunção, e faz a pergunta em que condição. Se encontrar a resposta, você encontrou automaticamente a conjunção condicional. Olha o exemplo. Se ela estudar bastante, será aprovada. Olha só.
será aprovada em que condição? Se ela estudar bastante. Então, há uma condição para que algo se realize. Qual é a condição para que algo se realize? Se ela estudar bastante. Então, esse se aí será uma conjunção condicional. Vamos para a questão em. Segundo Wyde, se você não se sente à vontade para sair de casa, os termos em destaque funcionam respectivamente como? Romão, quem são os termos em destaque? Ó, se você, primeiro se, não se sente à vontade para sair de casa, o segundo se aí também. Os dois se's, foi o que a gente comentou. Então, o que é que esses se são? Vamos ver. Segundo Wyde, se você não se sente à vontade para sair de casa. E se você não se sente à vontade para sair de casa, você pode voltar lá no contexto e vai ver que ele está indicando uma condição para que algo aconteça. Se você não se sente à vontade para sair de casa, procure um médico. Então, procure um médico em que condição? Se você não se sente à vontade para sair de casa. Então, o primeiro se é uma conjunção condicional. E o segundo, não se sente à vontade. Se sente, você pratica e você mesmo sofre a ação. Então, nós temos aí um pronome reflexivo. E o verbo sentir só pode ser conjugado com o auxílio de um pronome. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Isso quando reflexivo. Então, o pronome se, na primeira ocorrência, é uma conjunção condicional. Na segunda, é parte integrante do verbo. O que vai dar que letra? Letra A, conjunção condicional e parte integrante do verbo. O que é a parte integrante do verbo? São aqueles verbos que só podem ser conjugados com auxílio do pronome. Aí o pronome vai ser chamado de parte integrante do verbo. Vamos para a próxima questão? Então, ó, crase. O que é crase, galera? Ó, vem comigo. Crase é a fusão do A, preposição, com outro A. Esse outro A pode ser um artigo definido ou pode ser o A do pronome demonstrativo. Só isso. Então, ó, acontece isso aqui. Ó. Crase, fusão do A, preposição, mais o artigo, mais o A, pronome demonstrativo, mais o A do aquele, aquela ou aquilo. Isso é a crase. Então, só pode acontecer crase quando tiver dois A's na parada. Se só tiver um A, não vai poder ter crase, porque a crase é a fusão do A, preposição, com outro A. O A do artigo definido ou o A dos pronomes demonstrativos. Vamos ver como é que isso acontece. Olha aí, ó. Juntou a preposição mais o artigo, vai dar o A com acento grave, que indica a crase, ou o aquele com acento grave, ou aquela ou aquilo. Vamos seguir? O dinheiro estava destinado às pesquisas de microcefalia. Como é que a gente faz? Pega o destinado aí, ó. Aquilo que está destinado a alguma coisa. E do outro lado você vai encontrar o as de as pesquisas. Juntou dois as, o que é que vai acontecer? Crase. Romão, como foi isso? Ó, nós temos o dinheiro estava destinado às pesquisas de microcefalia. O que está destinado a alguma coisa. Foi o primeiro A que é do destinado. Que vai encontrar o segundo as de as pesquisas. E aí vai dar crase. Vamos seguir, vamos ver a questão? Em relação à crase utilizada em quando ele se encontra em uma situação semelhante à do evento original, assinale a alternativa correta. O que aconteceu aí? Quando ele se encontra em uma situação semelhante a quê? Ó, tem o A que pertence ao semelhante. Esse A que pertence ao semelhante vai encontrar o A de a situação. Quando ele se encontra em uma situação semelhante à situação do evento original. Só que a situação aí na segunda parte da frase ele foi omitido justamente para evitar repetição de palavras. Vamos ver as alternativas? O emprego da crase está adequado, pois o substantivo situação exige a presença da preposição antes dele. Não é o substantivo situação que exige a preposição antes, e sim a palavra semelhante que exige a preposição e não o situação. Letra B. O emprego da crase está inadequado, pois o substantivo situação não admite a presença da preposição antes dele. Não, o uso da crase está adequado e não tem nada a ver com situação. A crase aí tem a ver com a palavra semelhante e a palavra situação omitida na segunda parte. Vamos continuar?
5. O emprego da crase está adequado. Sim, está adequado. Já começamos bem. Pois o termo semelhante exige a presença da preposição depois dele, certo? O que é semelhante a alguma coisa. Então, o semelhante realmente exige a presença da preposição a depois dele. E o termo situação, que está elíptico, que é elíptico oculto, ele apareceu na primeira, mas não apareceu na segunda, para evitar repetição, que está elíptico admite o artigo a. Correto. A situação, palavra feminina, está elíptica, admite o artigo a sim. Então, a crase é por esse motivo. Letra C de casa. Galera, ó, terminando o primeiro comentário de prova, comentário sensacional, muito bom. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouquinho vamos para o segundo comentário. Galera, não deixa a peteca cair não, tenta ver pelo menos os comentários das 10 primeiras questões por dia. É assim que se estuda, com foco, presta atenção que isso vai dar certo, você vai conseguir sua aprovação. Um grande abraço, até as próximas 5 questões daqui a pouquinho.